Estamos de volta com o Estúdio 360, agora para falar de política. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Josias da Vitória, do Progressistas. Ele está no seu segundo mandato. Ele vai conversar a respeito desse seu mandato, mas principalmente também pelo fato e pelas suas ações como coordenador da bancada capixaba no Congresso, ou seja, tanto na Câmara quanto no Senado. Aqui ao meu lado está o nosso colunista de política, Vitor Vogas. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cacá. Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. Primeira pergunta sua, Vitor. Ok, Cacá, muito obrigado. Deputado da Vitória, o senhor acaba de ser reconduzido no último dia 8 pelos seus colegas lá na bancada capixaba em Brasília como coordenador da bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional pelo 5º ano consecutivo, inclusive, né? O senhor vai exercer esse importante cargo. A minha primeira pergunta, até para os nossos telespectadores que não estão tão habituados a acompanhar o dia a dia de Brasília, é o que faz exatamente um coordenador de bancada estadual lá no Congresso, ou seja, quais serão exatamente suas missões, suas atribuições a partir de agora? Boa noite, Vitor. Boa noite, Cacá. Satisfação estar aqui, a todos que nos assistem por esse importante programa. Na verdade, a coordenação de uma bancada do Estado, ela trata dos temas de interesse de cada Estado, né? Todos os 27 Estados federados, eles elegem um coordenador das casas legislativas, do Senado e da Câmara, que escolhem periodicamente, de acordo com o tempo estabelecido pelos membros. O nosso Estado, e a grande maioria, cada ano se renova, e eu tive a satisfação de ter o aval de todos, por unanimidade, pela 5ª vez. A missão prioritária é discutir os interesses do Estado, principalmente naquilo que tange a investimentos, e na discussão do Congresso com o governo federal, que é o que, constitucionalmente, nós temos uma ação de fiscalizar, de votar o orçamento, e neste ano tem-se o anúncio, tanto quanto o presidente do Senado, assim como também o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, de ter um papel mais robusto para cada coordenador de bancada do seu Estado, da onde eles vão participar diretamente como representante do seu Estado na comissão mista de orçamento. Nós já conduzimos o orçamento que é ligado à bancada, que constitucionalmente cada parlamentar tem as suas emendas individuais, mas também tem a emenda de bancada, que são hoje aproximadamente 280 milhões de reais para cada estado. Isso já era de uma condução do coordenador de bancada, que faz uma convergência para decisão desse orçamento, mas agora também ele vai estar participando do orçamento geral da União na comissão mista, que é escolhida pelo Senado e pela Câmara, os seus membros, mas terá um assento para o coordenador de bancada. 280 milhões de reais no orçamento da União para o ano que vem, a ser executado no ano que vem? Nós já votamos esse orçamento, um pouquinho mais de 280 milhões, mas isso são só as emendas de bancada, né, que individualmente... Mas o orçamento está sendo executado neste ano, ou esse valor... que está sendo executado neste ano, para 2023. Em 2023, porque você vota um ano anterior esse orçamento. 2024 pode ser que, de acordo com a arrecadação, tenhamos um valor maior. Mas, além desse valor, além das emendas individuais, o orçamento geral da União, nós também participamos, né, discutindo e apontando prioridade para o Brasil e para cada um dos seus estados. Deputado, qual é a participação do governador do estado em relação a isso? Porque imagino que vocês têm, os deputados, os senadores têm uma pauta, têm ali alguns projetos, mas também tem as demandas do governo do estado. Em que momento isso se equilibra? O governo do estado entra com a sua colaboração, os deputados, os senadores entram com as deles. Em que momento é que se define isso? E quem é que dá, digamos, eu não sei se isso existe, mas uma palavra final em relação a essas questões? Na definição da destinação desses quase 300 milhões de reais a que a bancada capixaba tem direito, né? Fica a critério de vocês, né, definir a destinação, mas o governo certamente participa. É uma prerrogativa dos parlamentares federais, né? Eles definem para onde vão alocar este orçamento. Nós conduzimos pela maioria dos votos da onde vamos encaminhar esses recursos, mas é prudente que nós possamos estar discutindo com o governo do estado, com os municípios, porque quem faz a gestão de um governo, né, o seu estado, por exemplo, através do governo você tem informações daquilo que é mais necessário. Exemplo disso, na pandemia, a bancada do Espírito Santo destinou em várias ocasiões recursos para a saúde, para os hospitais filantrópicos, mas para a pandemia
foram 60 milhões aos cofres do governo do estado para que ele destinasse na sua aplicabilidade aonde fosse mais necessário e mais urgente, assim como também na segurança pública, na agricultura e obras de infraestrutura aqui do estado, que são do governo federal, mas que não tinha recursos para se complementar ela. 2 exemplos, a rodovia 447, que liga a BR-101 ao Porto de Capuaba, e também uma das obras que estão com o cronograma mais pontual do governo federal, ou mais pontual, que é o contorno do Mestre Alva, uma obra de aproximadamente R$500 bilhão. Deputado, e para este ano, né, na verdade não só um ano que se inicia, como também um novo mandato, né, uma nova legislatura aqui também no estado, né, um novo governo Casagrande, e no entanto nossas pautas são antigas, né, a gente fala da pauta velha, daquela pauta amarelada do Espírito Santo, principalmente em matéria de gargalos logísticos. Quais serão as prioridades da atuação, quais deverão ser as prioridades da atuação da bancada do Espírito Santo no Congresso coletivamente e principalmente do senhor agora, né, conduzido ou reconduzido a esse papel de coordenador da bancada? Então, Vitor, a coordenação é você unir as sugestões, as posições de cada um dos membros e fazer com que nós possamos convergir naquilo que é a pauta de interesse do Estado. A relação com o governo do Estado, ela é importante que nós possamos também estar discutindo e mesmo que são pautas amareladas, mesmo que elas sejam pautas em que a gente sempre discute, mas falando-se em investimentos, principalmente em infraestrutura, não é missão fácil nem aqui no Espírito Santo e nem em um outro estado, né? Você fazer com que o Estado tenha condição de deslocamento com modais de transporte na área de portos, na área de aeroportos, na área de ferrovias. O Brasil ainda é muito deficitário em relação a esses investimentos, pelo braço do governo federal e também na participação de concessões na iniciativa privada. A gente não tem muita solução viável para isso, tanto como algumas rodovias que elas não conseguiram se colocar de pé no seu processo de concessão, mas a bancada, estando unida nessas pautas e o bom ambiente que o Espírito Santo tem, tanto o ambiente político, também o ambiente fiscal, dá uma segurança para que nós possamos fazer com que o governo federal seja um braço forte de investimento, a bancada ajude com os recursos dentro daquilo que é possível e a gente possa também, em parceria com o governo do estado, estar somando ações junto para ferrovias, que nossa área é muito privilegiada em relação a portos, né, mas precisa de deslocamento, para rodovias, que nós temos um déficit muito grande nas rodovias federais aqui, como a 262, a 259 e a BR-101, que precisa de uma nova concessão, e também em aeroportos, né, que é um trabalho que a gente tem feito. Acho que essas pautas, independente do partido, independente da região, independente da posição de cada parlamentar, elas unem o interesse de cada um dos membros. E a gente vai colocar muita energia nelas, porque já discutimos isso na bancada e também o governo federal chamou todos os governadores para apresentar as pautas prioritárias e a nossa bancada apontou essas pautas como pautas importantes. A gente vai falar a respeito dessas pautas daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo, e a gente então vai para a segunda e última parte dessa nossa entrevista com o deputado federal da Vitória. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Estúdio 360 para a segunda e última parte dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa com o deputado da Vitória, do Progressistas. Ele está aqui como deputado federal, reeleito, mas também e principalmente como coordenador da bancada parlamentar do Espírito Santo lá no Congresso, juntando tanto deputados quanto senadores. Deputado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, além de outras pautas que o senhor certamente vai detalhar aqui para nós, eu gostaria que o senhor depois detalhasse, mas eu queria perguntar especificamente sobre a BR-101. O governo do estado está com uma ideia que, se não é de uma estadualização, é de assumir aquele trabalho que vinha sendo feito pela Eco 101, usando como exemplo, se não me engano, aquilo que foi feito no Mato Grosso, né, em que o governo também assumiu esse trabalho de duplicação da rodovia por lá, se não me engano, com a BR-101 e a 3. Vocês lá têm noção desse trabalho? O senhor tem noção dessa ação do governo? E como é que a bancada pode ajudar nisso, hein? Então, Cacá, o governador manifestou para a bancada federal essa predisposição, até acreditando que na BR-163 vai ser uma condução de sucesso, para que o projeto possa se viabilizar, ficar de pé e ter atratividade
para que as empresas possam aderir a um processo de concessão. Certo. Eu acredito que nós não temos facilidade para os governos conduzirem os investimentos necessários, nem em obras que estão em andamento, quanto mais em novas obras, né? Quanto mais em rodovias, como é uma dificuldade como nós temos em todos os nossos estados com as BR. Aqui no Espírito Santo não é diferente com a BR-101. Então, essa concessão, ela sempre foi muito discutida, né? A sociedade nunca concordando muito com o pedágio e com o contrato que não era cumprido pela atual concessionária, que é a Eco 101, que atrasou muito. Eu mesmo já representei essa concessionária por várias vezes, até porque se tem um contrato assinado, ele tem que ser cumprido. E a Agência Nacional de Transporte Terrestre, por várias vezes, já buscou discussão de flexibilizar, e a solução que nós encontramos é que o governo federal possa fazer o investimento. A gente já tem conhecimento, o cidadão brasileiro, da falta de recursos, né? Principalmente no DENIT, para construção de novas obras, ou que ela possa ser concedida. O processo de concessão, quando ele é muito rápido, num processo como é o da BR-101, são 3 anos. Então, o governo de Mato Grosso deu esse exemplo, assumindo, trabalhando para fazer investimentos, e o governo do Estado do Espírito Santo também quer buscar fazer da mesma forma, fazer determinados investimentos, trabalhar um estudo em que possa analisar as áreas mais críticas que possam ser feitas com mais urgência e depois submeter a uma nova concessão. Acredito que o governo do Estado tem condições para isso, tem recursos para isso, né? E o governador deve estar fazendo uma avaliação técnica com o DENIT, com o DR, para que possa encontrar uma solução. E tendo a anuência do governo federal, acredito que a maioria dos membros, a totalidade dos membros da bancada vai apoiar, porque a BR-101 é uma prioridade de praticamente todos os capixabas, de todos que visitam o Espírito Santo. Deputado, e quanto especificamente à duplicação da BR-262, a outra BR importante que corta o Espírito Santo mais ao meio, né, horizontalmente, e aparentemente outro problema sem fim, né, e que depende do governo federal, depende essencialmente de uma boa articulação dos nossos representantes com o governo federal. Parece que essa obra, esse projeto de duplicação, não desperta interesse, né, das empresas, devido a uma série de dificuldades na sua execução. Minha pergunta é: o que a bancada federal, a bancada do Espírito Santo no Congresso, pode fazer na prática para ajudar a destravar essa obra, deputado? Outra novela, né, Vitor? A 262, a gente já está, não só na legislatura passada, mas em várias outras legislaturas. Eu tenho que fazer justiça que muitos parlamentares dessa e das anteriores defenderam firmemente para que o governo federal estendesse o braço de investimentos até ali. Nós temos conseguido recursos, tanto para a obra de manutenção, que são poucos, mas temos conseguido. A bancada federal também alocou recursos para fazer parte dessa obra, mas nós tivemos uma dificuldade com o Tribunal de Contas da União, que não aceitou o projeto que já estava licitado, contratado, um percurso de 7 quilômetros, crítico na região serrana, e esse dinheiro ia ser devolvido para o governo federal. Nós conseguimos alocar ele para a saúde e para outras áreas do nosso estado. Mas é uma obra muito cara, que são ali aproximadamente 200 quilômetros, né, de extensão, e uma das obras com maior dificuldade na sua engenharia, né, porque são muitas serras, então uma intervenção muito cara que não tem atratividade. O ministro Tarcísio, então ministro que hoje governa o estado de São Paulo, ele propôs fazer uma concessão junto com a 381, que é uma das rodovias com maior trânsito de veículos no nosso estado, maior tráfego de veículos, né, e submeteu na praça, por uma, por duas, por 3 vezes, e não teve interessado. Porque uma análise que é feita da 262, as empresas não se interessam. E a bancada tem estado ao lado desse movimento e tem cobrado. O governador do estado também tem interesse de ajudar, fazer determinadas intervenções. E agora uma proposta nova, que é de iniciativa também de apoio da bancada, é que parte do recurso da repactuação das empresas da Vale do Rio Doce, da Samarco e da BHP Billiton, né, que é a discussão com a Renova, a instituição,
junto com os órgãos, o Ministério Público Federal, os governos do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, parte desse recurso possa ser imobilizado no investimento da duplicação da 262. Eu defendo, acredito que a maioria dos parlamentares também vão defender, porque a 262 liga o centro do Brasil e faz o Espírito Santo ter viabilidade em todas as áreas, principalmente no desenvolvimento econômico. Fora essas duas obras que a gente citou aqui, o senhor falou de uma pauta. Tem outra que o senhor considera importante, que está digamos, na lista de trabalho de vocês, nesse momento, lá no Congresso? O Estado do Espírito Santo, ele está cercado de 4 estados gigantes, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Tem uma condição logística muito boa, uma grande parte da importação é feita pelo Estado, não aumenta por conta da capacidade de mobilidade. Nós precisamos dessas intervenções. Quando você investe em infraestrutura, né, você investe em modalidade de transporte, com a condição dos portos que nós temos aqui, Porto Imetame mesmo vai ser uma solução para o Brasil, né, um dos calados mais profundos, que vai trazer navios gigantes para o nosso estado, mas nós precisamos fazer com que escoe essas mercadorias, tanto para chegar ao porto, quanto também para ser distribuída. Então, esses investimentos são muito importantes em portos, né? O aeroporto de Vitória, que já foi uma grande dificuldade, uma outra novela do Tribunal de Contas da União, mas agora temos investimentos garantidos do governo do estado e também do governo federal para a conclusão do aeroporto de Linhares. A duplicação dessas rodovias e também investimento em intervenção como pontes. A ponte de Colatina é uma prioridade da maioria da bancada e nós vamos fazer essa ponte em parceria com o governo do estado, para fazer com que o nosso estado, que nós conseguimos, através de um relatório que foi conduzido por mim na legislatura passada, de renovar por mais 10 anos os incentivos fiscais do Espírito Santo, que garantiram mais de 100 mil empregos e 5 bilhões de arrecadação de impostos. Eu não sabia da profundidade disso, mas hoje tenho a certeza que o movimento das empresas voltarem para São Paulo, a gente tem ao contrário. Então, uma expectativa muito grande econômica, a gente precisa de logística. Com isso, consequentemente, a vida do cidadão vai melhorar na saúde, vai melhorar na educação, vai melhorar em todas as áreas que a gente precisa através da receita que o Estado e os municípios nós vamos ter aqui no Espírito Santo. Última pergunta, a gente tem um minutinho, Vitor. Teria que ser bem rápido. A gente tem uma bancada relativamente pequena, né? São 13 parlamentares, somando 10 deputados com 3 senadores. Acho que a palavra-chave é unidade, né? Uma bancada assim, menor não pode se dar o luxo de se dividir e tal. No entanto, a gente vê ali um reflexo na nossa bancada dessa polarização ideológica, né? De um lado, 3 parlamentares do PT, de outro, pelo menos 3 bem bolsonaristas, né? O Gilvan, o Magno Malta, o Evaí, que foi até líder do governo Bolsonaro na Câmara, um dos vice-líderes, melhor dizendo. Isso pode atrapalhar, deputado? Em que medida isso pode atrapalhar? Olha, eles têm o meu maior respeito e cada um na sua posição ideológica, partidária, mas a minha missão é coordenar a bancada do Espírito Santo em relação à escolha que nós tivemos. E toda energia a gente trabalha no convencimento a eles, que a gente vai colocar na minha condução, naquilo que for pauta do Espírito Santo. O que não for, cada um tem a sua legitimidade, é uma instituição enquanto mandato para tocar o seu movimento, para tocar a sua representatividade. Mas falar no Espírito Santo, pode ter certeza que a bancada do nosso estado vai continuar sendo firme e os 13 vão ter vitórias acima de outros, com 40, 50, até 70, como São Paulo, como nós tivemos na renovação dos incentivos fiscais. Ok, muito obrigado, deputado, muito obrigado, Vitor. E encerramos essa entrevista com o deputado Josias da Vitória, do Progressistas, coordenador da bancada parlamentar do Espírito Santo, lá no Congresso. Agradecemos a sua audiência e nós voltamos amanhã. Eu e Andressa Mício estaremos aqui a partir do meio-dia com o Estúdio 360. Tchau, gente. Boa noite.